Fala, meus parentes, tudo 100% com vocês? Eu sou o professor Vlad Parente, o seu professor de Física, e hoje iremos corrigir a questão de número 30 do vestibular da Universidade Federal de Roraima de 2018. Vamos ler comigo. Quando você caminha descalço sobre uma superfície horizontal de um ponto A para um ponto B, qual é a orientação da força de atrito entre seus pés e a superfície? Letra A força de atrito é horizontal e aponta de B para A. Letra B, a força de atrito é horizontal e aponta de A para B. Letra C, a força de atrito é vertical e aponta de baixo para cima. Letra D, a força de atrito é vertical e aponta de cima para baixo. Ou letra E, a força de atrito forma um ângulo de 45 graus em relação à horizontal e é ascendente, subindo. Para começar essa brincadeira aqui, eu tenho que saber que a força de atrito é sempre tangente à trajetória. Então, se a trajetória é horizontal, a força de atrito vai estar na horizontal. Se a trajetória é um plano inclinado, a força de atrito vai estar ali, sempre na mesma linha do plano inclinado. Então, já sei que letra C, D e E já estão fora. Estou entre letra A e letra B. Mas antes da gente analisar essa questão, eu quero conversar uma coisinha sobre pares de ação e reação com vocês. Vem comigo. Para começar, imagine esse sistema aqui, a Terra e a Lua girando ao redor dela. A Terra e a Lua têm uma força de campo chamada força gravitacional, que faz com que elas fiquem ali uma pertinho da outra. A Lua entrou no campo gravitacional da Terra e a Terra fala assim, fique aqui perto de mim, não sai de perto de mim. Então a Terra puxa a Lua para o centro dela, com a força F. Só que toda ação tem uma reação de mesma intensidade, mesma direção, só que sentidos opostos. Então, se a Terra puxa a Lua, reação, a Lua puxa a Terra, com a mesma força. Inclusive, é por isso que eu tenho o fenômeno da maré. Maré alta, maré baixa. Isso também ocorre em ímãs. Quando eu boto um ímã perto do outro, ele tenta aproximar ou repelir. E aquelas forças de atração e repulsão são pares de ação e reação. Força de um ímã no outro, força do outro ímã no primeiro. Mesma coisa, cargas elétricas. As cargas que têm sinais opostos se atraem, né? Quando eu boto o pelinho do meu braço próximo da televisão, eu sinto o pelinho do meu braço ser puxado pela tela, aquela tela de vidro, TV de tubo, né? Puxado pela tela de vidro ali da TV de tubo. Então, as cargas de sinais opostos acabam se atraindo com forças que formam par de ação e reação. Toda ação tem uma reação. E aí entra um problema que a gente já comentou em outras questões. Inclusive, na primeira questão desse vestibular de 2018, se tiver o card por aí pela tela, você clica para assistir a questão de número 28 desse vestibular de 2018. Ela falava que a força peso e a força normal formavam um par de ação e reação. Isso era falso, porque o peso é uma força de campo e a normal é uma força de contato. Força de campo pode acontecer à distância, e a força de contato só acontece quando os corpos estão ali tocando um no outro. E aí entra a ideia da força de atrito. Imagine o seguinte, um rapaz caminhando. Ele está caminhando, eu vou dar um zoom aí para a gente olhar para os pés desse cara. Olha aí, os pés dele. Quando a gente anda, não sei se você já percebeu, mas o seu pé empurra o chão para trás. Toda ação tem uma reação. Se meu pé empurrou o chão para trás, o chão empurra o meu pé para frente. Beleza? Toda ação tem uma reação. De mesma intensidade, mesma direção, só com sentidos contrários. Então, ó, se eu pensar em força de atrito, aí vai ter duas situações. A força de atrito do meu pé no chão e a força de atrito do chão no meu pé. Fechou? Então, ó, a força de atrito do meu pé no chão é para trás e o do chão no meu pé é para frente. E aí entra um problema com a língua portuguesa nessa questão. Porque essa questão ele pergunta qual é a orientação da força de atrito entre seus pés e a superfície. Na minha opinião, essa questão deveria ser anulada porque ela tem duas respostas. Entre meus pés e a superfície poderia ser do meu pé na superfície ou então da superfície no meu pé. Foi entre eles ali que rolou essa força de atrito. Então, se a questão fosse para onde aponta a força de atrito do seu pé na superfície, seria para trás. Da superfície no seu pé, seria para frente. Só que aqui está entre seus pés e a superfície. E esse entre, na minha opinião, foi o que matou essa questão, fez com que ela não ficasse correta. Então, se a pergunta fosse qual é a orientação da força de atrito do seu pé na superfície, seria para trás.
da superfície no seu pé seria para frente. Então, eu tenho ali letra A, de B para A, né? Diz que o cara está caminhando do A para o B, tipo, de trás para frente ali. Então, se fosse do pé no chão, do pé na superfície, seria do B para o A. Se fosse do chão no pé, seria do A para o B. E aí eu teria as duas respostas, A e B, porque está entre e não de quem em quem. Essa é a minha opinião, lembrando. Você pode ter outra interpretação. Se você entendeu essa questão de outra maneira, eu queria que você colocasse aí no comentário, ou se você entendeu como a minha opinião também, coloca no comentário, comenta aí pra gente o que você entendeu, se você concorda comigo, se você discorda, e se você discordar, por quê? Qual foi o teu entendimento? Infelizmente, a língua portuguesa ela tem várias interpretações. E a minha interpretação, quando eu falo entre, pode ser no sentido da ida e da volta. O sentimento entre nós dois. Eu gosto de você, você gosta de mim. Tem um sentimento entre nós dois. Mas pode ser que eu não goste de você, mas você goste de mim. O sentimento que existe entre nós dois é meio confuso. Tem um da ida e tem um da volta, se ligou? Por isso que eu entendo que esse entre aí acabou com essa questão deveria ter sido anulada e não foi. O gabarito dela, oficial, do vestibular 2018, é letra B. Comenta aí, o que você achou dessa questão? Um grande abraço, se inscreve no nosso canal, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos e não esqueça de ativar o sininho para que quando a gente coloque novos vídeos você seja avisado e aprenda um pouco mais de física com Vlad e Ítalo. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo, se Deus quiser.